pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma coisa que eu simplesmente amo e eu tenho certeza que muitos de vocês aí do outro lado também, que é a viagem. Só que se por um lado eu sei que muita gente gosta de viajar, por outro eu vejo que muita gente diz que detesta planejar a viagem em si. E eu confesso que nisso eu sou um pouco do contra, porque eu adoro planejar, eu acho que a gente já começa a curtir a nossa viagem assim bem antes dela chegar, quando a gente começa a planejar ela. E eu acho que um planejamento bem feito da viagem é meio caminho andado para nossa viagem ser assim muito legal. Então hoje eu resolvi aqui compartilhar algumas dicas com vocês, que são algumas dicas que eu sigo quando eu estou planejando as minhas viagens e que me ajudam muito, e eu resolvi compartilhar porque afinal, dica boa é dica compartilhada. Então, se você quiser conferir essas minhas dicas aqui para você arrasar nas suas próximas férias, vem comigo. Eu vou dividir esse vídeo aqui de dicas em duas partes. Nesse primeiro, eu vou falar assim as partes principais, que é o que envolve o planejamento financeiro, passo a passo inicial, os principais itens, logo que a gente decide que vai viajar. Depois eu vou fazer um segundo vídeo com algumas outras dicas, principalmente eu vou ver na parte de roteiro e do planejamento dos dias da viagem em si. Pra quem não me acompanha há muito tempo, eu já fiz aqui no canal também um outro vídeo com algumas dicas de como economizar para conseguir viajar mais. Antes de qualquer coisa, é importante falar que tem duas formas, né, de você organizar a sua viagem. Uma é você fazendo inteiramente por conta o planejamento e outra é você fechando com uma agência. Eu já viajei das duas formas, gosto de viajar das duas formas, porém eu prefiro planejar eu mesma desde o começo. Eu acho que assim a gente consegue economizar um pouquinho na viagem e eu confesso que eu gosto de definir todos os detalhes, o hotel que eu vou ficar, o hotel, o dia, tudo certinho, sabe? Eu gosto de definir passo a passo da minha viagem. E essas dicas que eu tô deixando aqui hoje são principalmente para quem vai fazer assim, para quem vai definir tudo sozinho, para quem vai por conta. Embora algumas dicas também sirvam para quem tá indo por agência, porque afinal não é todos os detalhes, né, que a gente resolve com a agência. Então, o primeiro passo para começar a planejar a sua viagem é você definir o destino que você quer ir e o período da sua viagem. Inicialmente você não precisa ter a data assim certinha, o dia do mês e tudo mais, só que pelo menos o período. E eu coloco esses dois itens juntos porque muitas vezes eles estão bem vinculados. Porque se você quiser ir para um destino de praia, você precisa que no lugar que você vai esteja calor, esteja com um clima bom na época da sua viagem. Da mesma forma, se você quiser ir para um lugar para ver neve, você precisa marcar sua viagem numa época que tenha neve naquele local. Então, pelo menos assim, a definição do período você precisa logo de cara. O segundo item, depois que você decidiu o destino que você vai, é montar um orçamento inicial. Eu acho que essa fase é fundamental, porque se você começar, já vai lá e compra a passagem, sem você ter ideia do orçamento final, vai que depois não cabe, né, dentro do seu orçamento e acaba não dando certo, ou você acaba quebrando. Muita gente faz isso, acaba não vendo o orçamento total da viagem e depois acaba se complicando. Então eu acho que é legal você montar uma planilha. Eu sempre faço isso, gente. Abre uma planilha no Excel, no Google Docs, onde você achar melhor, ou em papel, se você preferir também, e coloca lá todos os itens de despesa. Inicialmente, por exemplo, voo, hospedagem, alimentação, passeios, porque no lugar que você vai pode ser que você precise gastar com ingressos e tem lugares que isso é uma boa parte do valor, transporte. O transporte, no caso, o voo de ida e de volta eu já coloquei aqui no primeiro item, só que o transporte no local. Então, como que você vai se locomover no lugar que você vai? Você vai precisar alugar um carro ou não? Você vai depender de táxi, de Uber, ou você vai depender de metrô? Tudo isso vai variar de acordo com o local que você definiu, mas é importante você prever esse valor porque pode ser um gasto alto também. E se por acaso for um destino também tradicional de compras e você quiser fazer as compras, é legal você também já definir um orçamento. Então você colocando todos esses itens, você já consegue ter uma ideia de quanto você vai precisar guardar nesse tempo que você tem até a sua viagem para você conseguir fazer. E aí é muito mais fácil de você se planejar. Claro que todos esses valores, nesse momento, vai ser uma estimativa inicial, porque pode ser que o dia que você for fechar o voo em si e seja um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mesma coisa para hospedagem, pode ser que você consiga uma promoção ou que aumente um pouco, mas você tenta essa estimativa inicial, não vai fugir tanto disso e você vai conseguir embasar toda a sua viagem em cima dessas informações.
depois disso, a primeira coisa que você vai precisar fechar de verdade é o voo ou o transporte, né? Não sei se for um destino que vai de ônibus, coisa assim. Porque não dá pra você fechar a hospedagem sem saber se você vai conseguir ir e voltar nos dias que você está planejando. Então eu acho que esse é o primeiro passo. Na hora de fechar o voo, eu acho que é importante você não fechar logo de cara o primeiro que você vê. Por isso que eu acho que é importante fazer isso sempre com tempo e com calma. Porque os preços de voos vão mudando bastante, sempre aparecem promoções. É claro que se você for viajar, por exemplo, num feriado ou numa data muito concorrida, eu acho que é um pouco mais difícil de ter promoção e é preciso fechar com bastante antecedência para você não ficar sem lugar, né? Pesquise em várias fontes, tanto direto com as companhias aéreas, quanto, por exemplo, com esses sites que já agregam, né, várias companhias aéreas, como Decolar.com, por exemplo, que eu uso bastante. E uma outra dica muito importante é, se você tiver uma certa flexibilidade nas datas para ir e para voltar, não pesquisa um dia só. Pesquisa alguns dias depois, alguns dias antes, porque sempre tem os dias da semana, o horário que acaba o voo sendo um pouco mais barato, então você consegue dar uma economizada. Outra dica nessa questão de voo, eu quero fazer depois um vídeo só sobre isso, para dar todas as dicas, porque é algo que me ajuda muito, é trabalhar com milhas. Todo mundo que tem cartão de crédito, quase todos os cartões de crédito, na verdade, tem um programa de milha. E aí tudo que você vai gastando no seu cartão, você vai juntando milha para viajar. E quando você viaja, você acumula também mais milhas. Então, juntando essas milhas, você consegue trocar por voos. E é muito mais fácil do que parece. Tem gente que acha que é algo muito complicado, mas não é. E isso tira um gasto bom da sua viagem. Agora que você já está com o voo definido, você já tem certinho o dia de ida e o dia de volta, você pode ir atrás da hospedagem. Em caso de voos internacionais, que tem voos longos, por exemplo, sempre fique atento porque muitas vezes você pega um voo noturno, sei lá, o seu voo é no dia 5, mas você vai chegar no local no dia 6. Então presta atenção nisso para você acabar não pagando uma diária a mais, porque você ficou na cabeça com o dia 5, tá? Então assim, sempre vê certinho quando que você vai chegar, que horário que você vai chegar, quando que você vai voltar, que horário que você vai voltar, para você ver certinho a data de check-in e a data de check-out do seu hotel. Na hora de pesquisar o hotel, verifique muito as opiniões sobre ele. Isso é algo muito importante e acho que ajuda muito também para você não cair em nenhuma furada. Eu sempre uso muito o TripAdvisor para isso, acho que ele é ótimo. Então todo hotel que eu tô pensando em ir assim, eu vou lá no TripAdvisor para ver o que as pessoas estão comentando. É claro que você tem que assim considerar a opinião da maioria. Outra coisa importante de considerar na hora de escolher o hotel é a localização, principalmente de acordo com o tipo de transporte que você vai usar quando você ficar lá. Por exemplo, se é um lugar que você definir que você vai ficar dependendo do metrô, por exemplo, acontece muito com alguns destinos da Europa ou Nova York, por exemplo, lugares que tem uma boa malha metroviária, muitas vezes é o transporte mais fácil de se usar mesmo. Só que aí vai valer a pena você escolher um hotel que fique perto do metrô, porque senão você vai ter que acabar fazendo um deslocamento muito longo todas as vezes que você for sair para chegar no metrô, ou você vai depender de ficar pagando táxi para ir até o metrô, para depois ir até o seu destino e vai acabar não valendo a pena. E se você for num lugar que você vai depender de alugar um carro, também lembre-se de olhar se o lugar tem estacionamento, se os acessos são fáceis, se é perto dos lugares que você quer ir. Tudo isso vai ajudar bastante, porque afinal viajar não é barato, a gente quer aproveitar o máximo possível. Então tudo isso conta. Se você ficar num lugar que você vai depender todo dia de fazer um deslocamento de 2 horas, poxa, é um tempo gigantesco da sua viagem que você vai perder todos os dias e você está gastando nessa viagem. Então mesmo que o valor do hotel seja um pouco mais barato, pensa no custo-benefício da viagem inteira. E outra coisa muito importante também nessa questão de hotel é, assim como no voo, você pesquisar bem os valores, porque eles podem mudar muito de um lugar para outro. Então, por exemplo, assim, olha o valor direto no site do hotel. Muitos deles fazem reservas online, então vê quanto que tá lá direto no site. Aí vem outros sistemas, como por exemplo hotéis.com, booking.com, o próprio TripAdvisor hoje em dia faz uma relação assim dos valores, tem alguns outros como o Trivago também, tem o Decolar.com também. Então olha todo, gente, quanto mais vocês olharem, maior a chance de você encontrar algum que esteja com alguma promoção e você consiga pegar um valor mais legal. Com
esses itens principais definidos, a gente já consegue seguir para alguns itens assim secundários, mas que também são importantes. Um deles é aluguel de carro. Se você definiu que seu destino precisa de um aluguel de carro, aí é importante que você reserve isso também com antecedência. Muita gente deixa para reservar no local, isso é possível também, na maior parte dos lugares você vai conseguir achar um lugar que você consiga reservar na hora. Mas pode ser que te dê um pouco mais de trabalho, que você tenha que pesquisar um pouquinho mais lá, já gastando seu tempo de viagem, já demorou a viagem, você já vai chegar cansado para ter que resolver isso, pode não ser um bom negócio. Sem contar que reservando com antecedência, na maior parte das vezes, o valor acaba sendo melhor. Eu que sempre tenho mania de reservar essas coisas com uma mega antecedência, sempre consigo desconto em reserva de carro quando eu vou fazer. Porque quando você faz assim, acima de 2 meses antes, por exemplo, sempre tem desconto. Outro item que eu acho legal também fechar com antecedência é a questão dos ingressos e dos passeios. Muitas vezes sai mais barato você comprar online antes, logo de casa, do que comprar na bilheteria dos lugares. E tem alguns lugares que estão sujeitos até a já estarem esgotados no dia da sua visita. Então isso é algo que vai facilitar muito e vai te poupar horas de fila. Por exemplo, tem lugares que tem museu que acaba tendo 1, 2, 3 horas de fila na hora para você comprar, lugares assim que são turísticos muito movimentados. Então, se você comprar isso antes, são, sei lá, 3 horas da sua viagem que você está economizando no dia. Sem contar que o valor do ingresso é mais barato. Então, gente, é uma economia de todos os lados. Eu acho que vale muito a pena ir com essas coisas resolvidas. E o último item aqui, que é algo que eu também acho que é fundamental fechar logo de cara, é o seguro viagem. É uma coisa que muita gente esquece de considerar no planejamento, mas, gente, é fundamental. Para alguns destinos internacionais, não é nem só que é importante, mas é exigência. Por exemplo, a maior parte dos países da Europa exigem que você tenha um seguro viagem para você entrar lá. Porque assim você garante que se você sofrer um acidente, você vai ter como ter um atendimento hospitalar e tudo mais. Ou de repente um traslado de volta para o seu país, né? Deus me livre, a gente nunca quer que nada desse tipo aconteça, mas a gente precisa ir prevenido. Em alguns outros destinos isso não é uma exigência, mas é fundamental. Por exemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tem hospitais muito bons, mas são muito caros. Então, por exemplo, se acontecer de alguém quebrar uma perna lá, sei lá, você pode deixar lá, sei lá, 10 mil, 15 mil dólares nos atendimentos, dependendo dos exames que você precisar fazer. E isso é um valor, né, gente, muito alto. E o seguro viagem é um valor baixo e é uma garantia, você vai ter todo esse atendimento sem gastar nada a mais. Então é algo que é fundamental fechar e não dá pra esquecer. Então essas são as dicas que eu queria compartilhar aqui no vídeo de hoje. Depois eu vou fazer o segundo vídeo com as dicas de como montar o seu roteiro e planejar os seus dias de viagem, que eu acho que é a parte mais divertida, né? Porque nesse aqui ficou a parte mais de custo e de gasto e tal. Então fiquem ligadinhos aqui no canal que vai sair daqui a alguns dias por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, pode me deixar aqui embaixo, que dentro da minha experiência aqui, se eu souber responder, com certeza eu vou responder aqui pra vocês. Não esquece de deixar o seu joinha aqui nesse vídeo, e se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo pra conferir mais vídeos como esse. Um beijo e até a próxima!